segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje, segunda-feira, dia 3. Mudamos de mês, né, pessoal? Estamos em agosto. Hoje, dia 3 de agosto, para nossa aula de português e falaremos aí sobre a estrutura das sílabas que tem R e Z ao final. Página 80 até 82 e depois a gente pula lá para a 98. Vamos dar uma olhadinha? Estamos aqui, então, pessoal, no final da nossa página 80. E lá nós temos o nosso título. Olha lá. Palavras com letra R no final da sílaba. E nós já começamos aí com um exercício. Olha aí, observe os desenhos e separe as sílabas das palavras nos quadrinhos. Galerinha, temos aqui o desenho de um sorvete, né? O desenho de uma torneira e o desenho de um barco, né? Então, nós vamos ter que separar a sílaba aqui. Qual é a função, o objetivo desse exercício? Que nós consigamos aí perceber, né? Que a gente consiga ver aí o uso da letra R, né? Aí nessas sílabas. A gente separa, a gente deixa junto. Como é que faz? Para a gente poder fazer esse exercício, nós só temos que lembrar do que nós já estudamos, né? Que é o quê? Para separar as sílabas, nós precisamos aí encontrar a quantidade de sons, a quantidade de vezes que eu abro a minha boquinha. Quantas vezes o som sai. Então, lá na palavra sorvete, sorvete. E quantas vezes o som sai sozinho da minha boca? Sorvete. O sorvete sai em 3 vezes. Então, nós vamos perceber aqui que o R dessa nossa palavrinha, ele fica junto lá, fica na sílaba lá juntinha com o S e o O. Então, vai ficar sor, olha o R lá, V, e no final o T, som por som. Então, percebam aqui, pessoal, que o R não foi embora, ele não foi pronunciado sozinho, ele foi pronunciado junto com o S e com o O. Então, é sor, sor. Abro a boca uma vez só, ok? E aí depois eu vou separar as outras duas palavras. Agora vocês fazem aí sozinhos e com muita atenção. Lembrando que já tem aqui, pessoal, a quantidade de quadrinhos relacionada à quantidade de sílabas, tá bom? Partindo para nossa próxima parte, temos aqui então, na nossa página 81, né? A atividade aqui sobre esse cartaz, olha lá. Leia o cartaz a seguir e faça o que se pede. No nosso cartaz, é um cartaz sobre a vacinação, olha aí. Vem para a turma da vacinação, está escrito aqui, né? E logo em seguida, ó, vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. Aí temos todas as informações de um cartaz. Vamos aprender cartaz ainda essa semana, tá bom? As características de um cartaz. E aí, temos o desenho, temos a mensagem, temos tudo bem bonitinho. E em seguida, nós temos outro exercício aí, olha lá. O que está sendo divulgado nesse cartaz? É para a gente fazer o que aí? O que ele quer que a gente faça, né? Na segunda, na letra B, está escrito assim: separe as sílabas das palavras da tabela, né? Depois, circule as palavras que apresentam a letra R no final de alguma sílaba. Então, primeiro eu vou separar as sílabas. Então, olha aqui, vou lá e vou separar vacinação. Vamos lá ver como separa a vacinação. Vou fazer uma com vocês. Vou lá e vou separar vacinação. Peraí, deixa eu colocar aqui. Então, olha, vacinação. Coloquei aí, não coloquei? Separei. Essa palavrinha aqui, segundo ano, ela tem
no final a letra R? Vamos olhar aqui, ó. Ela não tem lá no final a letra R. Deixa eu mostrar para vocês. Na última sílaba dela, olha aqui. Ela tem o R na última sílaba? Não tem. Então, se não tem, eu não vou ter que circular essa frase. Essa frase não, essa palavra. Eu vou apenas fazer a separação. Agora, aqui, na segunda palavra, eu tenho que separar a palavra turma. Então, eu vou escrever turma. Tá vendo? Circula palavras que apresentam R no final da sílaba. No final de qualquer sílaba, tá? Não só aqui, pessoal. No final, como a Pro falou antes. Desculpa, Pro se enganou, tá bom? É em todas as sílabas aqui, ó. Vá tem R no final? Não. Se tem R no final? Não. Na tem R no final? Também não. E são tem F, tá cão aqui, né? Precisa ser um cedilha, né? Mas tem R no final? Não tem. Então, eu não vou circular essa palavra. Agora, aqui na palavra turma, eu tenho alguma sílaba. Eu tenho alguma sílaba que termina com R? Tur e ma. Eu tenho a sílaba tur. Olha aí, ó. A sílaba tur termina com R. Então, essa daqui eu posso circular, ok? Aí vou fazer a outra, vou separar leve. Separei em alguma das sílabas leve. Alguma dessas sílabas termina com a letrinha R? Nananina, não. Menores. Alguma dessas sílabas termina com ou começa com a letra R? Termina alguma algumas sílabas dessa palavra termina com a letra R? Sim ou não? E caderneta, alguma das sílabas das palavras aqui, da palavra caderneta, termina com a letra R? Terminar, tá bom? No final da sílaba. Essa sílaba pode ser a primeira sílaba, a segunda ou a terceira, tá bom? Se na palavrinha que você separou tiver alguma sílaba terminada em R, aí eu posso circular, ok? Se não tiver, eu apenas faço a separação e deixo ela sem circular. Entendido, pessoal? Continuando aqui, então, para o nosso próximo exercício. Com o auxílio do quadro, encontre no diagrama 9 palavras que apresentam a letra R no final da sílaba. Lembrando que é no final de qualquer uma das sílabas, tá? Pode ser a primeira sílaba, a segunda, a terceira, a quarta, tá bom? Mas ela tem que estar por último ali, igual a gente fez no exemplo de turma ali em cima, tá bom? Então, eu vou procurar as palavras aí. Cortina, jornal, garfo, corda, arte, vermelho, argola, artista e parque. E se vocês forem perceber e separar todas essas palavras, vocês vão notar que elas têm um Rzinho no final de uma sílaba, tá bom? Cada uma delas tem. Então, vocês vão ter que achar aqui, certinho? Depois nós vamos fazer mais exercícios no nosso caderno sobre o R no final da sílaba. Outra coisa que eu gostaria de lembrar com vocês lá sobre o R. Vocês lembram quando nós estudamos o que se separa e o que não se separa lá na separação silábica? E a gente conversou que quando tinha dois R's, né, consoantes repetidas, olha lá. Quando tinha dois R's, vou colocar aqui para vocês verem aqui no cantinho.
que quando tinha dois R's, deixa eu pôr maiúsculo para vocês verem, nós tínhamos que fazer o quê? Que separar, certo? Então, toda vez que eu vejo o R, os dois R's ou os dois S's, né? Mas aqui a gente está falando do R. Toda vez que eu ver palavras com dois R's, eu separo. Com duas consoantes iguais, eu separo, tá bom? Só que nós temos que prestar atenção no seguinte: quando nós vamos falar de sílabas que terminam com R, a gente tem que prestar muita atenção. Por exemplo, a palavra terra. Se eu vou separar, eu vou ler terra. Olha como fica aqui a minha separação. Tá vendo? Fica uma sílaba com o R no final. Olha aqui, ó. Uma sílaba com o R no final e outra sílaba com R. Só que esse R aqui está no começo da sílaba, não está no final. Então, olha aqui, ó. Nesta sílaba, deixa eu destacar para vocês verem ali. O R está aqui no final da sílaba, é a última letra da sílaba. Já nessa daqui, o R está no comecinho da minha sílaba, tá bom? Então, prestar muita atenção. Nós estamos estudando os R's que ficam no final de cada sílaba. Combinado? Que são a última letrinha de cada uma das sílabas. Que também são os casos aqui, pessoal, dessas palavras. Se vocês forem separar, vocês vão ver que sempre terá um R no final, por último de cada sílaba, tá bom? Então, façam aí com bastante atenção e com bastante carinho para poder entender essa dinâmica aí da letra R. Combinado? Agora nós vamos lá para a nossa página 98. Já falamos sobre o R, agora vamos falar sobre o Z. E também, pessoal, faremos mais exercícios sobre isso no caderno logo menos, tá bom? Acredito que na aula de terça-feira, na aula de quinta-feira, a gente já tem aí alguns exercícios, tá bom? Então, partindo lá para a página 98, vamos lá. Aqui, chegamos na página 98 e está falando sobre a estrutura das sílabas. A letra Z, agora é a letra Z no final de cada sílaba. Então, vamos ler, ó. Número 3. Releia este comentário do leitor. Depois faça o que se pede. Olha lá. Max Silva. Fico feliz e desejo que esses tigres vivam muito. Há 40 anos havia, né, 40 mil tigres no mundo. Infelizmente, hoje são menos de 3 mil, com risco de extinção. Que pena, gente, olha lá. Muitas pessoas tentam reverter este quadro, mas poucas investem. Ah, que pena, né? De 40 mil foi para 3 mil. Temos aí que preservar mais a nossa natureza, né? Nossa fauna e nossa flora. Pessoal, continuando aqui embaixo, deixa eu descer um pouquinho para vocês verem, nós temos a letra A. Na letra A está dizendo o seguinte: identifique no comentário as palavras que apresentam a letra Z e depois copie abaixo em letra cursiva. Seguinte, já conversamos sobre a letra cursiva. Então, quem não faz letra cursiva pode escrever com letra bastão mesmo, tá bom? Desconsiderem aí. Agora, quem já escreve, é só ir trabalhar e escrever normalmente, tá bom? Aqui na letra B, pessoal, nós vamos ter que separar as sílabas dessa frase. Olha aí o que a gente tem que fazer.
Frase não, né? Palavras. Então, ó, você foi lá no comentário e escolheu as palavras que terminam com Z, ó. Vou dar o exemplo de uma aqui, ó. Ok? Escolheu essa palavra. Aí, aqui na letra B, você vai ter que separar ela para mim. E a outra palavra também que você vai achar aqui, ó, no comentário, né? E aí, você vai separar essas duas palavras para mim. Combinado? Então, continuando aqui. Vamos voltar aqui. Lá na número 4, nós teremos que fazer o seguinte. Vamos ver. Separe as sílabas em letras. Olha lá. Olha o exemplo do primeiro quadradinho aqui. Além de separar em sílabas, eu também vou separar em letras. Então, vejam aqui com atenção o exemplo, ó. Infeliz, antônimo de feliz, né? Então, eu coloquei o in, o fe e o lins. E o lis, que significa que essa palavra tem 3 sílabas, ok? E aqui embaixo eu vou separar essa palavrinha em letras. O E, o I, o N, o F, o E, o L, o I e o Z. Da mesma forma, eu vou fazer com capuz, separar primeiro em sílabas e depois em letras. Atriz, primeiro em sílabas, depois em letras. Surdez e voz, a mesma coisa, tá bom? Encerramos então aqui nossa aula de hoje de português, pessoal. Até aí a nossa próxima aula de português na quinta-feira e até amanhã nas nossas outras aulas. Um beijo, um beijo, um beijo.